Oi, meus amores, tudo bom? Bora dividir diferente, bora entender um pouco sobre a palavra de Deus. Eu estava fazendo aqui meu devocional, estudando um pouco sobre a palavra que eu vou ministrar amanhã na célula, que é ouvindo a voz de Deus. E a primeira passagem da Bíblia que cita é Jeremias 33:3. Eu vou ler aqui para vocês. O título, né, do capítulo livro 33:3 de Jeremias é Outra Promessa de Esperança. Aí no versículo 3 fala, e Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Aí eu vou ler um pouco aqui da introdução para vocês entenderem, tá bom? E depois explicar com as minhas palavras para que vocês possam entender um pouco sobre a palavra de Deus, como que funciona Deus agindo na nossa vida. Desde o princípio da humanidade, somos chamados a ouvir a voz de Deus. Todos os dias, Deus tinha um encontro com Adão no final da tarde. Isso é dito lá em Gênesis, bem no comecinho. Com a finalidade de um relacionamento direcionando o homem para um viver dentro da vontade perfeita dele. Mas, infelizmente, ocorreu uma quebra de relacionamento. A aliança, a comunhão e a confiança foi quebrada, entendeu? E a consequência foi o afastamento da humanidade de Deus, mas o amor tão grande de Deus não permitiu que ele desistisse de nós, entendeu? E todas as vezes que esses se encontravam em dificuldades e clamavam por socorro, Deus levantava homens que se intermediavam entre ele e os homens. O segredo da vitória está em falar com Deus tudo o que sentimos e precisamos, mas principalmente em ouvir a resposta de Deus a respeito. Ok, vou ler até aqui por enquanto essa parte da introdução. Desde o princípio, desde quando Deus criou o mundo, criou tudo, a partir de Adão e Eva, o objetivo de Deus era com que estivéssemos mais próximos dele, que a gente fosse criado para ser imagem e semelhança do Espírito Santo. E todo dia, finalzinho da tarde, Deus ia conversar com Adão, entendeu? Com Adão e Eva, depois que a Eva foi criada e tudo, pegou um pedaço da costela de Adão e tal. Esses paranauê que vocês já sabem, Pelo menos eu espero, que é o básico da Bíblia. Mas Deus sempre ia lá ter um momento de comunhão, sabe? Com Adão, com Eva, ia lá para conversar com eles e tudo. E depois que essa aliança foi quebrada, a partir do momento que a Eva e o Adão pecou em lá e comeu o fruto proibido, que o Satanás foi lá, e falou, come, vocês vão ser igual a Deus. E a burra da Eva acreditou e o burro do Adão foi lá e negociou também. Aí lascou os paranauê e tudo. Mas aí o princípio de tudo é que tivéssemos essa comunhão com Deus, pudéssemos conversar abertamente com Deus, como se fosse, tipo assim, como se a gente estivesse conversando com os nossos amigos hoje em dia. E, infelizmente, hoje em dia, não podemos conversar diretamente com Deus, igual a gente conversa com um amigo, com o pai, com o irmão, sabe, com fulano, ciclano, beltrano. Mas, ainda assim, temos livre acesso a Deus, tanto na Bíblia, quanto na Bíblia do celular, quanto na palavra, nas atitudes, tudo. Deus fala com a gente, Deus faz milagres na nossa vida todos os dias, em todos os momentos, entendeu? O importante é a gente escutar, o ouvir de Deus. E a gente não escuta, a gente não tem mais essa intimidade com Deus, de ir lá e procurar a Deus, não só para pedir, mas para agradecer também, porque só o fato da gente acordar, da gente estar vivo, da gente ter saúde, de ter uma família, de ter uma casa, de ter comida dentro de casa, isso já é motivo para agradecer. E a gente não agradece, o básico. A gente não agradece, a gente só lembra de Deus. Ah, verdade, Deus existe, Deixa eu ir lá pedir ele alguma coisa. A gente só clama a Deus quando a gente precisa de alguma coisa. Quando tá passando por um momento ruim, a gente vai lá e lembra de Deus. Só que Deus não foi feito para poder ser lembrado só nos momentos difíceis. Deus foi feito para ser lembrado em todos os momentos da sua vida. Desde o momento em que você acorda, que você abre os seus olhos, até o momento que você vai dormir. E a gente não faz isso, Eu vou ler outra parte aqui. Não podemos tomar decisões sem consultar a Deus e sem ouvi-lo. Todas as vezes que os líderes bíblicos não consultavam a Deus a respeito de alguma decisão, era catastrófico para toda a nação, gerando graves consequências sem volta. Então, trazendo para os dias de hoje, A gente quer muito estar no controle de tudo. Quer agir pela força do nosso próprio braço.
nós vamos nos esforçando, esforçando, e no fim a gente não chega a lugar nenhum, porque a gente vai cansar e vai querer desistir, sendo que a gente poderia ter dado o controle para Deus, entendeu? Que Deus tá ali disposto. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou seu Filho para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. Nós não somos merecedores, mas através da graça de Deus a gente recebe isso, entendeu? É um amor, assim, inexplicável. E mesmo assim, nós não somos gratos por tudo que Deus faz na nossa vida. A gente só lembra que Deus existe quando é para poder pedir alguma coisa, sendo que Deus tá ali a todo momento. Deus tá aqui comigo agora, Deus tá aí com você agora. E a gente não percebe, entendeu isso? A gente quer viver tão no automático as coisas do dia a dia que não se entrega para Deus. A gente não tinha um tempinho para poder ir lá pegar a Bíblia e ler um versículo que seja, mesmo que seja um versículo, gente. Leia. Porque eu tenho certeza que Deus vai ficar muito, muito, muito feliz. E com o tempo você vai, sabe, aumentando até você ler um capítulo, um livro, sabe, você, com o tempo você vai conseguindo, vai se entregando pra Deus. Não é fácil, a vida do cristão não é fácil. O inimigo vai estar lá toda hora te cutucando, sabe? Mas se entregue pra Deus, ouça a voz de Deus, porque Deus fala conosco o tempo inteiro. A gente quer agir pela força do nosso próprio braço, tomar nossas próprias decisões. A gente tem essa necessidade de querer sentir que tá no controle de tudo, sendo que não é necessário. Deus tá ali pra nos auxiliar, pra nos mostrar o caminho certo. Igual ele estava ali com Adão e com Eva, sabe? Deus falou pra Adão, Adão, não coma do fruto daquela árvore. E o que ele fez foi lá, Adão e Eva comeu o fruto proibido, aí acabou com tudo, entendeu? Deus estava ali conversando com ele todos os dias, direcionando ele para o caminho certo. E mesmo assim, eles pecaram contra Deus, não seguiu o caminho certo e lascou com todos nós, né? É citado também aqui, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, não vai dar tempo, vou ter que separar em duas partes. E eu não pretendo fazer isso. Mas cita o pecado de Acã e a conquista da cidade de Ai, em Josué 7. E o caso de Josué e os gibeonitas, em Josué capítulo 9. Fala também, Deus não mudou, Hebreus 13:8. Ele continua agindo da mesma maneira, no mesmo propósito. E realmente, Deus não mudou. Deus é o mesmo do início ao fim, entendeu? Deus continua sendo o mesmo. Se Deus falou que sim, é sim. Se Deus falou que não, é não. Basta a gente querer ouvir a voz de Deus. A gente, muitas das vezes, né, a gente que é cristão, a gente ora a Deus pedindo: ai, Deus, me dá um sinal, me mostra isso, me mostra aquilo. Será que isso é o certo? Será que isso, aquilo, parará, pororô? E a gente fica querendo que Deus fale conosco. Mas quando Deus tá ali falando com a gente não escuta a voz dele, a gente não escuta o que ele tem pra poder falar. E nem sempre, às vezes, vai ser realmente Deus falando com a gente. Nem sempre a gente vai escutar a voz de Deus perfeitamente, igual muitos cristãos falam que ouvem a voz de Deus. Mas vai ter uma vozinha na nossa cabeça, ou através de atitudes, de coisas, de pessoas que vão ser usadas através do Espírito Santo para poder te direcionar, falar, é isso, isso e aquilo. Entendeu? Deus vai usar pessoas também para poder falar aquilo que é para você e que não é, para profetizar sobre a sua vida. E muitas das vezes a gente só quer, sabe, pedir, falar com Deus, falar, ai, Deus, me dá um sinal, mas quando Deus fala, Deus nos direciona, a gente simplesmente ignora esse fato. Quando estamos buscando a Deus e não estamos tendo respostas, primeiro precisamos observar se nós estamos ouvindo a Ele. E segundo, se as nossas orações estão sendo egoístas e individualistas. Gente, isso é um fato muito importante. Quando a gente conversa tanto com Deus e pede resposta, Deus não responde, algo de errado não está certo. Porque Deus está falando, se você não está escutando aí, né? Aí o problema já é totalmente seu, porque Deus tá lhe falando com você. Basta você querer escutar, você parar um segundinho da sua vida, porque Deus já fez 99% das coisas. Só falta você fazer 1% da coisa. E a gente acha muito difícil. E a conclusão: comece a orar e em seguida ouça a Deus. Tire esse tempo pra ouvir o que Deus quer te falar, porque nem sempre vai ser de imediato, entendeu? Sempre pensando no bem comum da sua família, dos seus amigos e da sociedade. Você terá respostas nítidas de Deus a seu respeito. Apenas acredite. Basta você tirar um momento. Leu a Bíblia, fez seu devocional, tira um momento, bota seu louvor, vai fazer a sua oração, se entregue para Deus. E durante aquele dia, durante o tempo que você separar, preste atenção, limpe a sua mente de tudo que possa estar impedindo você de ouvir a voz de Deus, mas não fique com a mente vazia, porque mente vazia
né? Vocês já sabem de ditado popular. É apenas tirar o que não convém para aquele momento e focar somente no Espírito Santo de Deus. Espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a próxima. Pretendo trazer mais vídeos.